Rei Salomão fez a evocação para o príncipe dos infernos, chamado Ashmodai. Ele falou assim, Ashmodai, você precisa dar uma força aqui porque eu preciso construir o meu templo. Então dá um jeito de você pegar todos os seus arquiduques do mundo infernal para dar uma força para a construção do templo de Salomão. Foi daí então que Ashmodai, que era o príncipe dos infernos, chamou toda a galera demoníaca. Ao total, foram 72 demônios evocados na clavícula salomônica, que é, na verdade, uma evocação. Na verdade, Ashmodai, ele se rendeu a Salomão porque Salomão tinha um anel chamado Shamir. Detalhe, nos escritos apócrifos que tratam da potência mágica de Salomão, diz que este anel, Shamir, veio do espaço. Então nós temos uma interação extraterrestre nisso. Então, através daquele anel Shamir, Salomão obrigou Ashmodai a obrigar os outros demônios a obedecerem para trazer forma ao Templo de Salomão. Agora, detalhe, o que é o Templo de Salomão? É a construção metafísica do próprio homem. Então, uma coisa muito importante de nós entendermos é que estes 72 demônios que foram angariados na trupe de Ashmodai, se você for ler a habilidade de cada um deles, você vai ler, por exemplo, o demônio X. Ele é especialista em ensinar línguas, outro é especialista em achar tesouros, outro é especialista em criar poderes de invisibilidade. Não tem nenhum daqueles 72 demônios desta grande evocação de Salomão que fazem o mal, mas sabem manipular as forças da matéria. Isso é uma coisa muito importante da gente entender, que essas forças escuras são as manipuladoras do mundo material e muitas vezes, o tempo todo, nós estamos trabalhando com elas e não sabemos. Ashmodai ou Asmodeus. Asmodeus, sim. Uhum. Aí, daí são 72 72 demônios que são grafados em um livro chamado Goécia, porque Salomão quis colocar controle sobre esses demônios. Então ele pediu para que cada um deles sequencialmente deixassem a sua assinatura em um livro, que é chamado Livro Goécia, e depois ele colocou estes 72 demônios dentro de uma ânfora de cobre e colocou em cima deles um selo de chumbo e atirou ao mar. Só que esta ânfora, ela foi resgatada depois de algum tempo e esses demônios continuaram servindo ao lado escuro da vida. Isto é Salomão. Salomão fez isso. Então, o primeiro pacto demoníaco foi Salomão. Foi esse. Historicamente foi Salomão. Não tem, né? E Salomão, tipo, 1000 anos antes de Jesus. Então, há 3000 anos atrás, o primeiro pacto demoníaco foi feito por Salomão. Aí você me pergunta, puxa vida, mas se há 3000 anos atrás era possível fazer um pacto demoníaco, então é fácil fazer. Não é fácil você fazer um pacto deste. Porque, por exemplo, seria como você chegar na Microsoft, chega lá no balcão, na recepção da Microsoft e fala assim, eu vim aqui porque eu quero falar com Bill Gates. Quem é você para querer falar com Bill Gates? Ele tinha o anel. Ele tinha o anel. Cadê o anel? O anel, não sei. Segundo as lendas, ele foi perdido. Segundo algumas lendas, ele está dentro da Arca da Aliança. Entendeu? E aí já vai ficar difícil. Através deste anel, que conferia poderes mágicos para Salomão, que ele conseguiu obrigar Ashmodai a se prostrar em diante dele. Então não é uma coisa simples, porque a gente não está falando de um demoninho, não está falando de um quiumbo, que é uma entidade negativa que serve às vontades inferiores de quem os busca. A gente está falando de um arquiduque do inferno. Aí é outra questão. Outro nível. Outro nível é falar com o chefe da gangue. E aí, então, precisaria que fosse Salomão. Ou seja, não é uma coisa simples. A maior parte das pessoas que dizem, porque eu quero desfazer um contrato negativo que eu fiz com o demônio. Que nada, você tem um contrato negativo com a sua própria ignorância. Okay? O problema é você. O outro não tem nada a ver com isso. O seu contrato é um contrato com a tua escuridão interna. Né? Exorcizar o demônio de você é exorcizar você de si mesmo. Isto, 99% das pessoas têm a problemática com o mundo espiritual derivada de sua própria ignorância. Então não tem como. Demônios circulam e vagam por aí?
Os demônios, eles circulam e vagam por aí. Porém, nós precisamos entender a natureza destes demônios. Porque a palavra demônio, como nós conhecemos, e a visão que nós temos do mundo demoníaco é uma visão judaico-cristã. Uhum. E uma coisa importante, nós vamos entender o seguinte: não existe religião que se funde só falando do bem. Toda religião precisa propagar muito o mal para depois ela vender o peixe dela. Tipo, o mal existe, ele está atacando todos vocês. A origem de todos os seus males é o diabo. Só que nós temos a solução para isso. Então, é um comércio que primeiro vai colocar medo em você para depois vender água benta. A maioria das religiões é esta. E a Igreja Católica é uma das principais. Então, a Igreja Católica importou a noção de demônio dos daimons gregos. Os gregos diziam, tem 2 tipos de demônios. Tem uma coisa chamada eudaimon, que são os demônios que vão com a tua cara. E tem uma coisa chamada kakosdaimon, que são os demônios que não vão com a tua cara. E esses demônios que vão com a tua cara, eles vão te ajudar nas suas tarefas diárias, inspirando você a escrever uma poesia, inspirando você em uma habilidade musical que você queira desenvolver, inspirando o seu campo energético para que você atraia amigos ou pessoas para comprar produtos na tua loja. Só que tem os demônios que não vão com a tua cara, esse é chamado de kakosdaimons. Então, dentro do panteísmo grego e também do latino, em Roma, por exemplo, isto era muito comum. A religião panteísta estudava os demônios de uma forma neutra. Porém, chegou a cristandade e traduziu o contexto do demônio como sendo uma figura negativa, vingativa, que vai te ferrar e produzir todos os distúrbios e desarmonias na sua vida. Mas não é assim. Então, por exemplo, você tem a mesma e exata proporção no mundo islâmico. Então, no mundo islâmico, você tem que existem 2 raças. A raça humana, que somos nós, cujo corpo foi feito a partir do barro, e uma raça de seres cujo corpo foi feito a partir do fogo. Estes seres chamam-se jinn. Só que existem jinns do sultanato, ou seja, aqueles que se converteram ao islamismo e tem Allah como sendo o grande comandante, e tem jinns rebeldes. Estes jinns rebeldes, eles podem ser encarcerados em coisas, como, por exemplo, a lâmpada, que você tem a lâmpada de Aladim, né? Uhum. Então não tem Genie, que é Jinn é um gênio. Isso tudo vem de Jinn, que é um ser que tem um corpo de fogo que eventualmente pode vir a ser humano. Um Jinn pode se tornar um ser humano também, né? Então, a mesma visão que o mundo islâmico tem é a visão de todos os grupos panteístas que a gente encontra, por exemplo, antes do cristianismo. Ou seja, falar em demônio, nós não estamos falando em seres do mal. Nós estamos falando em jinn e alguns deles são convertidos e outros não. Então nós estamos falando disto, que são seres inspiradores, talvez tenham inspirado poetas, tenham inspirado muitas das pessoas que estiveram ligadas ao mundo da arte, mas também, quando desviados de sua habilidade positiva de beneficiar o ser humano, podem fazer o mal. Tá, então vamos tentar entender que entidades seriam essas entidades que fazem o mal ou que são uma representação das trevas. Então, por exemplo, né, vamos falar aqui do ovoide. O ovoide no espiritismo lá é aquela coisa do obsessor que foi se degradando, né, foi perdendo a forma e tal, aquela coisa toda, e virou uma massa disforme, Uma ameba. de pura maldade. Sim. Então, assim, esses seriam os equivalentes, entendendo do ponto de vista de entidades desencarnadas? Sim, esse seria um egum. Um egum é um ser que foi um ser humano que sentiu muito falta da viciosidade e dos prazeres físicos, porque no mundo mais sutil você não tem facilidade em sentir a densidade das sensações que tem aqui no planeta. Então, elas vão viciar alguém a sentir aquele tipo de coisa. Então, você vê, por exemplo, todas as pessoas que estão muito ligadas a vícios de bebida, vícios de cigarro e outras condições viciosas, na maior parte das vezes elas estão obsedadas por forças astrais. Uma coisa interessantíssima é que a palavra álcool vem de álcool, que significa invocação diabólica. O álcool é uma das formas mais simples de você fazer uma conexão com o mundo astralino. Tanto que a gente chama de álcool de spirits,
porque ele realmente é uma forma de você compactuar com muitas entidades, com muitas energias e fazer uma transferência, inclusive de karma. O álcool é uma das únicas substâncias que façam que você consiga tramitar pacotes energéticos. É por isso que, por exemplo, na Santa Ceia, Jesus, que era um ser de alta iluminação, ele transferia o seu quantum energético para o outro através do pão e do vinho, apesar de que não era bem pão. Eles comiam pão mofado, era um pão alucinógeno, não era um pão normal. E através do vinho, existem muitas transmissões mágicas onde o poder mágico é dado de um guru para um discípulo através de uma bebida alcoólica. Agora, só que isso é feito ritualisticamente, não é num barzão, você encostado ali na barriga, no balcão, o seu amigo falando um monte de infortúnios de sua vida, você acaba compactuando com linhas energéticas que para você cortar tem uma certa dificuldade. Então, isto realmente é um pacto que você faz com o mal cotidianamente, porque você não está ali em um lugar disposto a uma transcendência, a querer iluminar-se. Muito pelo contrário, você está com dor de cotovelo, você está triste, você está magoado, você está com carência e vai no barzão encher a cara com os seus amigos. É uma compactuação com as forças do mal. Tanto que eu até coloquei, né, que no título, né, você pode ter um pacto demoníaco e não sabe. Né? Você está fazendo um pacto, isso aí é um pacto. Claro, é um mega pacto demoníaco. Uma coisa importante de nós entendermos, quais são os elementos fluídicos que os seres do mundo astral precisam para entrar no mundo humano? Tipo álcool ou sangue. Porque os seres que são categorizados como djinns, que são seres demônios, do mal ou do bem, eles precisam do ferro. Estes seres, para entrar na dimensão humana ou para fazer algum efeito, eles precisam do ferro do sangue. Porque o ferro é programável, é magnetismo. Vocês lembram, por exemplo, daquelas antigas fitas de gravação de áudio? Tinha as fitinhas, fita cassete. Sim. Tem uma fita cassete, deve ter uma fita cassete em algum canto aí. Aqui a gente tem que a fita perdida do Áureo Corrá. Então, acontece o seguinte, aquela fita, o que que tinha? Você tinha limalhas de ferro. Elas, ao passarem por um cabeçote, aquele cabeçote ia orientando e criando ali uma informação. Então, todo ser que é do mundo astral e precisa fazer algum efeito no mundo físico, ele precisa desse tipo de material do ferro para magnetizar com a sua informação. É um pacote, isto é engenharia pura. E é por isso que em muitos rituais se utiliza sangue. Então, esta é uma das maiores compactuações que você pode fazer. Tipo, tomar do mesmo copo uma bebida com uma pessoa que está mal. Tenha certeza, vai passar um momento específico, e pode ser uma semana, 2 semanas, um mês, e você vai começar a sentir a mesma sintomatologia emocional daquela outra pessoa. Ok? Então, o álcool é um veículo de transferência energética violentíssimo. Agora, outra forma também em rituais de sangue. E existem muitas pessoas. Vamos fazer um casamento cigano. Vamos fazer o casamento lá na praia e vou cortar o meu dedo, vou cortar meu pulso, porque nós estamos eternamente unidos. Detalhe, você vai ficar unido com aquela pessoa pelas próximas vidas também. E se aquela pessoa com a qual você fez um ritual de sangue estiver no mundo astral e você nascer, você reencarnar, aquele ser passa a ser um obsessor, porque você não desfez aquilo. Então, estes rituais que muitas pessoas fazem até de brincadeira, são compactuações com as forças astrais e nós precisamos levar isso em consideração. Então, a maior parte das pessoas tem compactuações com o mal e não sabe, porque muitas delas acham fazer uma compactuação com o mal, basta eu pegar uma velinha, basta eu fazer um franguinho aqui, uma farofa, um ebó. Não é assim, isso é brincadeira, isso é teatral. A questão para funcionar precisa ter uma intenção específica. É a sua intenção, e essa intenção não é uma intenção mental, é uma intenção de coração, porque toda a magia, o fundamento da magia é a intenção que vem do coração. Porque o coração é o único órgão do corpo que emana um campo eletromagnético grande. E esta energia do coração é a única que pode direcionar uma entidade para o lado positivo e para o lado negativo. Então, toda magia fundamenta-se no campo eletromagnético do coração. Não tem como. Então, só que esse campo eletromagnético do coração, ele começa a programar sangue.
o seu sangue ou um sangue externo que você vai utilizar para algum trabalho. Essa live aqui é perigosa porque eu estou dando receitas ao mesmo tempo, né? Eu estou vendo que eu estou dando receitas aqui, né? Mas então, assim, essas entidades do mal Sim. usam o ferro porque ele pode ser alinhado e programado eletromagneticamente Sim. do sangue. Sim. Mas poderia, por exemplo, ser por isso que tem que ser ferro em fluidos, não é? Ferro em fluidos, não dá para ser um pedaço de ferro, uma ferradura, não vai Mas acontecer é que, nada. por exemplo, na internet tem muitas dessas coisas assim que eles usam aqueles líquidos férreos e Ferro botam um fluido, ímã. sim. E aí fica fazendo aquelas. Né, Tem. eles botam aquela coisa. Já Começa- viu isso aí? começa a É bem vibrar. popular na internet. Tem isso, sim. Aí cria umas formas meio doidas, assim, faz pá, pá, pá. É tipo um fluido ferroso mesmo, assim. É meio, bonito. É bonito. Mas então seria mais ou menos, seria um Seria- fluido ferroso. É um fluido ferroso, precisa ter esse fluido ferroso. Daí o grande perigo destes grupos de mulheres atualmente, e obviamente essa minha fala que vai iniciar-se agora, ela pode ser fortemente criticada. As mulheres têm essa mania de fazer plantar a lua. O que é plantar a lua? Plantar a lua é pegar o seu sangue menstrual e colocar na terra. Tem muitas mulheres que têm vasinhos de planta nos apartamentos que são regados com o seu sangue menstrual. Eles fazem criação ali de chá de erva doce, depois as visitas chegam e elas vão fazer um chazinho com aquela erva doce que é regada com o sangue menstrual. Olha isso! Aí elas vão dizer assim, Mas não, de onde veio isso de daí? onde veio? Então, tem... É curioso Chá esse- de shampoo. Eu já ouvi, eu já ouvi essa história de plantar. Já, Tem, esqueci o nome agora. tem esse negócio. De onde veio isso? Elas dizem assim, tem círculos de mulheres que dizem, ai, mas as índias fazem uma coisa assim. A Índia não faz nada disso. Índia, quando está menstruada, vai numa casinha e fica isolada e deixa a menstruação escorrer pelas suas pernas. Não fica plantando em vasinho para depois colher a ervinha e fazer um chazinho. Então não existe esse tipo de coisa. Então isso é uma manipulação mágica danadíssima. Via de regra, muitos grupos de mulheres, elas se encontram mentalmente por um ideal, mas emocionalmente porque estão com raiva de homem. Né? O pessoal do chat que tá falando, nunca mais aceito chá. Então- Toma chá na casa de ninguém. Fiquem muito atentos. Mulheres do chat, aí tem mais de 2.000. Vocês fazem isso? Eu fiquei curioso agora. Eu já vi eu já ouvi. Eu acho que eu nunca tomei o chá de shampoo aí, acho, né? Tem. Há muito tempo eu cheguei na casa de uma amiga minha Falou, eu reguei o chá. e ela fez um chazinho. Eu falei, nossa, mas que chá bom, olha a cor. Não, são das minhas ervinhas aqui da minha varanda. Que papapá. Eu falei assim, nossa, interessante, é aqui onde eu planto a lua. E eu nunca tinha ouvido falar, esse negócio de plantar a lua. Aí eu falei, como é que você faz para plantar a lua? Aí ela falou assim, eu uso coletor, né? Então todo mês, aí eu coloco aí. E a ficha não tinha caído, eu com a xicrinha na mão. Falei assim, mas é mesmo? Coletor do que você usa? Coletor do sereno, da lua? Ela falou assim, não, é um coletor menstrual. Eu falei assim, então, essa plantinha aqui é regada com a sua menstruação. Eu falei, claro, isso é o plantar a lua. Imagina, eu estava com a xícara na mão. É um ritual magístico, É um né? ritual magístico. Aham. Faz Se total o sentido. sangue tem poder, É isso. faz sentido fazer Faz isso. sentido. Não é? É uma coleta de sangue sem você precisar se cortar, obviamente. Claro. É isso. Claro. Mas- E deve ter um alto teor de ferro ali, né? Ferro e hormônios. A questão ali tem tudo. Aquilo tem uma potência magística. Aquilo sai das entranhas da mulher. Imagina a potência que não tem aquele deve ter treco um ali. sangue. Tomou, aí você toma um Não, chá e mas eu não fica tomei. meio- Não, Sim, digo, claro. quem tomou Quem- fica... Exatamente, quem tomou, aí vai começar a ficar esquisito, não tem como. E de repente a sua esquisitice é de um chá de lua plantada que você tomou na casa da sua amiga toda bicho grilo, que tá ligado nos negócios de plantação de lua e você tá emagiado e não sabe por quê. Eu acho que assim, não importa qual seja a questão aqui, mas assim, tem que entender a origem desse ritual, não é? Tem que entender a origem do ritual. Que é assim, eu acho extremamente interessante, mas assim, da onde veio isso? Veio dos druidas? Veio dos celtas? Não sei. Veio dos rituais de magia do período medieval?
É. Eu acho que assim, a curiosidade é entender de onde surgiu essa tradição, não é? Inclusive, as próprias plantas devem crescer mais fortes até com isso, né? Provavelmente. É, porque é um adubão ali mensal que elas recebem, mas não tem como. Isso é muito comum. Eu fiz um vídeo no Instagram falando disso, o que teve de mulher que escreveu me strikeando ali. Eu falei, não dá, eu vou ter que tirar esse vídeo do ar, porque eu não dou conta de ficar respondendo a isso. É uma coisa muitíssimo comum. Então, quando se fala de sangue, cuidado com o sangue. Cuidado com o sangue. Cuidado com o sangue. Cuidado com o teu sangue, porque ele é o elemento mais fácil de receber uma intenção mágica. Não tem como. De todos os que existem no planeta, o sangue é o mais fácil de você programar alguma intenção.